Olá, tudo bom? Aprender sobre educação emocional também é admitir os seus próprios erros, é entender quais são os seus defeitos, como é que é a sua sombra e qual é o seu lado mal. Para Jung, um psiquiatra suíço, a sombra são os instintos mais primitivos que a gente tem. Parte do processo de se conhecer é assumir seus erros, né? É você olhar para os seus defeitos e falar: ah, tá, esses são os meus defeitos. E até de uma certa forma conseguir usar isso ao seu favor. Então o vídeo de hoje basicamente é sobre defeitos e sobre a sombra, no caso, a minha. Porque sim, a gente vai se expor, né? Eu sou uma pessoa meio pavio curto. Eu tenho gatilhos muito fáceis. E quando eu fico com raiva, eu fico meio que cego. Que é normal, né? Todo mundo tem até esse dito popular que é a raiva cega, né? A cegueira da raiva. Quando eu tô com raiva, eu sou tipo um dragão, entendeu? Eu tô mirando ali, ó. Tô olhando pro Jon Snow, entendeu? E tô tipo. Jurando que eu tô acertando só o Jon Snow. E de fato eu tô acertando, filho da puta do Jon Snow. Só que enquanto eu estou fazendo isso, o meu rabo lá atrás tá balançando e destruindo 3 cidades. Então eu perco a noção quando eu fico puto. Entendeu? Quando eu fico com raiva, eu falo um monte de merda que eu não devia ter falado. Entendeu? Eu acabo machucando os sentimentos das pessoas sem necessidade. Entendeu? Eu fico chamando as pessoas de burra, não é porque elas são burras, mas é porque elas não me entendem. E esse é um dos meus defeitos. Eu já venho trabalhando ele bastante em algumas coisas, dá uma diminuída, dá uma enxugada, mas se você já trabalhou comigo, você sabe que esse dragão existe dentro de mim. Eu só dou uma segurada nele de vez em quando. Outra coisa que eu sou também, como eu disse antes, gatilhos, eu sou reativo. Tô acostumado a tomar lá da cá. Essa história de virar outra face, nunca funcionou pra mim não. A não ser quando eu tô, tipo, muito centrado, quando eu tô muito na paz, eu tô muito de boa, a pessoa vem me falar merda e eu, tipo, fico aqui. Agora, se eu já tô cheio de bosta pra resolver, se eu já tô cheio de problema, a pessoa vem pra mim enfiar o dedo na minha cara, falar que eu fiz uma merda, bicha, se eu não tiver feito, se essa pessoa tá falando que eu fiz uma coisa que eu não fiz, ou se ela estiver desqualificando meu trabalho, nossa, eu vou pra cima na hora, assim, eu sou muito reativo. Em contrapartida, em situações que eu fico mais emotivo, eu tendo a ficar mais racional. Então, existem algumas situações que, obviamente, eu estou chateado, obviamente, eu estou triste, obviamente, eu estou incomodado com o que a gente está conversando, ou alguma coisa assim, e eu não consigo me deixar ser emotivo. Assume uma racionalidade que é insuportável. E eu fico com um tom que todo mundo acha que eu estou sendo superior, ou que eu estou me fazendo superior, quando na verdade é só o meu mecanismo de defesa de tipo, tá, ok, eu não vou conseguir processar essa situação com sentimentos, então eu vou processar com a racionalidade, que é algo que que é algo que eu conheço, né? Aí eu fico lá, tipo, racionalizando o que tá acontecendo. E às vezes a discussão não tem como ser racionalizada, né? Porque ela é completamente emotiva, só que no meu caso eu tento fazer isso o tempo todo. Tem uma outra coisa que eu faço muito, que é me bater. Eu sou muito bom em me bater e eu nem sou sadomasoquista, entendeu? Então assim, eu consigo ter uma vozinha aqui na minha cabeça que ela é filha da puta. Ela é o que a minha terapeuta chama de pai autoritário. Ah, você não conseguiu por causa disso. Se você tivesse feito isso, tinha tudo dado certo. Ah, tipo, não vai fazer isso que vai dar merda, filha da puta. Essa vozinha que fica aqui, ó, na minha cabeça. Aí eu tô mal, eu tô triste e ela ainda por cima fica em cima falando assim: mas tá mal por quê? Tá triste por quê? Não tem que ficar triste não, levanta, vai trabalhar, vai fazer suas coisas. Tem que ficar assim não. Só que isso não é motivador. Isso é basicamente tipo, cala a boquinha, ignora esse sentimento. Isso que você tá sentindo não significa nada. E significa sim, entendeu? Quando tá triste tem que ficar triste. Quando tá puto tem que ficar puto. Claro que existem formas saudáveis de lidar com isso e de administrar essas situações.
Mas isso é uma outra coisa que eu sei fazer muito bem, que é chutar minha própria barriga quando eu tô no chão, né? Sabe quando você tá no fundo do poço? Aí, em vez de eu fazer o esforço de levantar, o que eu faço? Me jogo de novo. Eu pulo com a cabeça pro chão pra me machucar. Tem uma outra coisa também que é um defeito meu, que é abandonar. Eu abandono para não ser abandonado. A coisa maluca. Com medo de ser abandonado por amigos, por relacionamento, por trabalho, por qualquer caralho que seja, o que eu faço? Abandono antes. Simples, assim, eu nunca vou ser abandonado. Mas eu também nunca vou ficar em lugar nenhum, não é mesmo? Então esse é um outro defeito que eu tenho também, de sair abandonando as coisas. Sair abandonando as coisas, pessoa, entendeu? Porque, né? Não sei. Porque tá lá atrás. Lá no que o Jung falou, na sombra, lá naquela coisa que é quase instintiva. Que é um mecanismo de defesa que eu desenvolvi e que sabe-se lá Deus se eu ainda preciso disso. Acho que isso é um ponto importante também. A gente acaba ao longo da vida desenvolvendo alguns mecanismos de defesa que acabam virando defeitos, que acabam virando a nossa sombra, até onde você realmente precisa deles ou até onde você ainda precisa deles. Às vezes você precisou dele num determinado momento que você estava passando por um momento muito complicado e você desenvolveu esse mecanismo de defesa para poder passar por isso, mas depois que passou, será que você ainda precisa ter? Moral da história, assume suas merdas, tá? Porque todo mundo tem defeito, todo mundo tem sombra, todo mundo tem uma história triste pra contar. E se a gente tem defeitos e sombras, o outro também tem. E o outro também tá lidando com isso. E se relacionar com uma pessoa, seja amorosamente, seja de forma de amizade, também envolve entender e aceitar as qualidades e os defeitos dessa pessoa também. Você passa a entender e falar, ok, com isso eu consigo conviver, então tá de boa, vamos seguir junto. E para você se conhecer, você tem que passar por isso. Essa história de que a gente vive num mundo dicotômico, que é ou uma coisa ou outra, não faz sentido. Ninguém é tipo 100% bom e 100% mal. Ninguém é só uma coisa ou só outra. Parte do seu processo de se conhecer é também conhecer as merdas que você faz, os comportamentos viciosos que você continua repetindo. No Star Wars 8, e olha que eu não sou um dos grandes fãs da série, mas eu gostei muito desse filme, a Rey, ela tá lá na ilha lá dos Jedi com os carinha lá, com o carinha lá treinando com ele, e aí falando o tempo todo do lado bom da força, do lado bom da força, aí ela encontra um buraco na ilha que é a origem do lado ruim da força. Aí o que ela faz? Ela pula lá dentro, ela mergulha de cabeça e lá no podre, no lado bem ruim, ela aprende uma coisa sobre ela e ela volta. E sai de lá. Linda, maravilhosa. Sem se deixar consumir pelo seu lado ruim. Porque no final das contas é isso. Se todo mundo tem sombra, você não precisa deixar que a sua sombra seja o que a parte que as pessoas mais veem. E não é sobre esconder também, mas é sobre como você aprende com isso. E como você evolui e usa isso a seu favor para evoluir e para se conhecer. Por exemplo, se você é uma pessoa egoísta e você, dentro do seu relacionamento, tem um problema por ser egoísta, se você usar o seu egoísmo numa situação de trabalho em que estão querendo colocar mais carga de trabalho em você do que você deveria ter ou do que você aguenta, é uma ótima situação para ser egoísta. É uma situação que você vira para a pessoa e você fala, não, obrigado. Simples assim. A gente pode utilizar coisas. Por exemplo, a minha raiva é uma das coisas que quando eu tô com ela aqui assim, ó, eu uso pra quê? Pra escrever, eu escrevo, eu gravo, eu filmo, eu xingo bastante também, mas sai. E eu uso isso a meu favor, ela se torna criativa, ela se torna produtiva. E quando você faz isso, você acaba conhecendo os seus gatilhos. Algo dispara essa sombra. Quando você assume que você tem essa sombra, você começa a entender como você chega nela. É meio que tipo o segundo passo da história, sabe? Primeiro você identifica a sua sombra, depois você começa a identificar como você faz para chegar até ela. E aí você começa a perceber quais são os gatilhos que fazem você chegar até ela. E aí você consegue criar mecanismos que te impeçam
de disparar, como eu, fogo na cabeça das pessoas sem necessidade. E aí você usa o seu rabo pra balançar só quando estiver dançando funk. Não é? Bem melhor. Então assim, assuma suas merda, aceita sua sombra e balança o rabo só pra dançar funk. Acho que é isso que a gente aprendeu nesse vídeo hoje, né? Beijo.